Marido zomba da esposa em uma festa da empresa. A anta da minha mulher está em casa lavando o banheiro, enquanto eu estou aqui com você. Ria o marido abraçado com a amante. Mas quando a esposa entra na festa, todos ficam chocados. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando seu like e se inscreva no canal. E comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós do canal Histórias Comoventes. Agora sim podemos começar. Era uma tarde de sexta-feira abafada, e o céu estava tingido com um característico tom acinzentado que prometia chuva, mas só entregava calor sufocante. Marina, uma mulher de 34 anos, estava em casa terminando os últimos afazeres do dia. De avental, chinelos e um coque mal feito, ajeitava o cabelo enquanto esfregava o banheiro de seu pequeno apartamento. O som do rádio preenchia o cômodo com pagodes antigos e de tempos em tempos ela cantarolava, distraída. Marina era o tipo de pessoa que iluminava qualquer ambiente com sua simpatia. Sempre disposta a ajudar, ela mantinha uma aura serena, mesmo quando o cansaço pesava nas costas. Trabalhava como técnica de enfermagem, acumulando longos plantões em um hospital público. Seu marido, Eduardo, era o oposto. Ele era gerente em uma multinacional de tecnologia, o que o fazia passar o dia inteiro cercado por pessoas importantes, em um ambiente corporativo cheio de festas e encontros regados a champanhe. Embora, à primeira vista, fosse um casal bem-sucedido e feliz, a verdade era bem diferente. Eduardo sempre foi vaidoso e ambicioso. Frequentemente zombava da simplicidade de Marina. Nas reuniões de trabalho, ele fazia questão de passar a imagem de homem independente, às vezes até insinuando que sua esposa era muito básica para acompanhar seu estilo de vida sofisticado. Marina e Eduardo eram casados há 8 anos, mas o relacionamento deles parecia ter mudado completamente nos últimos meses. Quando se conheceram, ele era um jovem ambicioso, cheio de sonhos e promessas. Marina, com sua simplicidade, foi conquistada pelo jeito determinado dele e o apoiou incondicionalmente. E apesar da rotina exaustiva, fazia questão de manter o lar em harmonia, enquanto Eduardo se dedicava à carreira. No início, Eduardo valorizava o apoio de Marina. Ele dizia que o sucesso dele era também fruto da força dela. Mas, com o tempo, a ambição começou a transformá-lo. Eduardo subiu rapidamente na hierarquia da multinacional onde trabalhava, e a vaidade crescia na mesma medida. Ele começou a se cercar de pessoas importantes, falando com desdém da simplicidade de Marina, algo que ela ignorava, acreditando que era apenas o jeito errado dele se expressar. As festas da empresa eram um ponto recorrente de conflito. Eduardo ia a todas, mas nunca convidava Marina. Amor, são eventos corporativos, nada divertido. É só para discutir trabalho. Você não ia gostar, dizia ele, sorrindo de forma convincente. Ela nunca insistia. Confiava nele e preferia acreditar que Eduardo realmente estava apenas se dedicando ao trabalho. No entanto, pequenos sinais começaram a surgir. Telefonemas em horários estranhos, mensagens apagadas do celular, desculpas evasivas sobre os atrasos cada vez mais frequentes. Certa noite, Marina o flagrou falando ao telefone na varanda do apartamento. Ele sussurrava, mas ela conseguiu ouvir algumas palavras. Relaxa, ela não desconfia de nada. Tá tudo sob controle. Quando Eduardo voltou para dentro, Marina o questionou, mas ele riu e desconversou. Amor, era só o pessoal do trabalho. Não inventa coisa onde não tem. Mesmo insegura, Marina decidiu acreditar. Mas uma pequena chama de dúvida se acendeu dentro dela. E com o tempo, essa chama começou a crescer. Certo dia, Eduardo chegou em casa anunciando uma festa da empresa que aconteceria no fim de semana. Vai ser enorme, o salão mais chique da cidade. Mas é só para os funcionários. Evento formal, sabe? Nada interessante para você. Marina apenas assentiu. Já estava acostumada com esse padrão. Mas algo parecia diferente desta vez. Eduardo estava mais inquieto, mais ansioso. Na noite da festa, enquanto ele se arrumava, Marina o observou de longe, sentindo a desconfiança crescer. Depois que Eduardo saiu,
Marina voltou à sua rotina, com os afazeres domésticos. Eduardo sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não queria Marina na festa. Ela era simples demais para seu mundo sofisticado. E ele já tinha outros planos. Ao chegar ao evento, Eduardo não estava sozinho. Lívia, sua estagiária de 24 anos, loira e deslumbrante em um vestido justo dourado, estava ao seu lado. No salão iluminado por lustres de cristal, Eduardo e Lívia circulavam de mãos dadas, rindo alto e trocando olhares. Alguns colegas notaram, mas ninguém ousava comentar. Eduardo era conhecido por sua arrogância e por menosprezar quem ele considerava inferior. Com a confiança de quem acreditava que nunca seria pego, ele fazia piadas sobre Marina. A anta da minha esposa está em casa lavando banheiro enquanto eu estou aqui com você. Zombava, rindo com Lívia e outros colegas. As risadas ecoavam, mas havia também olhares desconfortáveis entre os presentes. Muitos achavam aquela cena inadequada, mas ninguém tinha coragem de confrontá-lo. Enquanto isso, Marina terminava de esfregar o banheiro, quando seu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Você precisa ver isso. Eduardo não é quem você pensa. A mensagem vinha acompanhada de um vídeo. Marina hesitou antes de abrir, mas quando finalmente clicou, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. No vídeo, Eduardo aparecia ao lado de uma mulher loira e elegante, rindo em meio ao ambiente sofisticado da festa. Eles estavam visivelmente próximos, como se fossem um casal. Mas foi o que ela ouviu no vídeo que realmente a devastou. A voz de Eduardo era clara, mesmo com o barulho de música e conversas ao fundo. A anta da minha esposa está em casa lavando banheiro enquanto eu estou aqui com você. A loira caiu na gargalhada. E Eduardo riu junto, sem o menor constrangimento. Marina parou o vídeo, com as mãos trêmulas. O sangue ferveu em suas veias. A traição era clara, mas o deboche, a humilhação pública, era o que mais doía. O número misterioso enviou outra mensagem. Eu não podia deixar isso passar. Ele está te enganando. Você precisa fazer algo. Marina respondeu. Quem é você? Por que está fazendo isso? A resposta foi breve. Alguém que já viu Eduardo fazer isso antes e não quer ver você sofrendo mais. Marina não sabia quem estava por trás daquela mensagem, mas sabia que era hora de agir. Subindo as escadas para o quarto, ela trocou os chinelos por saltos altos e vestiu o único vestido de festa que tinha, um vermelho brilhante que mal saía do guarda-roupa. Passou maquiagem rápida, soltou o cabelo e desceu novamente para pegar uma peça especial que fazia parte do plano, o esfregão que usava minutos antes. Ele seria sua arma naquela noite. Ela chamou um táxi e seguiu para o endereço da festa, que havia identificado pelo vídeo. Durante o trajeto, Marina sentia seu coração disparado, mas sua mente estava clara. Eduardo precisava aprender uma lição. Quando chegou ao salão da festa, a recepcionista hesitou, sem saber como lidar com a situação. Marina, no entanto, não pediu permissão. Entrou com a confiança de uma mulher decidida. Assim que cruzou as portas do salão, o impacto foi imediato. O ambiente, antes animado, caiu em um silêncio sepulcral. Os convidados pararam de conversar para observá-la. Uma mulher deslumbrante em um vestido vermelho radiante, caminhando com passos firmes enquanto segurava um esfregão de lavar banheiro, como se fosse um cetro de rainha. Eduardo, que estava no meio do salão com Lívia, parou de rir instantaneamente ao vê-la. O sorriso desapareceu de seu rosto e ele ficou pálido. Lívia ficou visivelmente desconcertada. Marina se aproximou deles, os olhos fixos em Eduardo, mas com um sorriso frio nos lábios. O som dos saltos ecoando no piso brilhante. Quando parou à frente de Eduardo e Lívia, ergueu o celular com o vídeo aberto. A anta da sua esposa está lavando o banheiro, Eduardo, disse ela, sua voz clara e carregada de sarcasmo. Pois bem, vim entregar o que você esqueceu. Ela estendeu o esfregão para Lívia. Aqui está, querida. Já que ele acha que lavar banheiros é coisa de anta, talvez você possa cuidar disso. Lívia ficou vermelha como um tomate, tentando encontrar palavras, mas nada saiu. Eduardo parecia prestes a desmaiar de vergonha. Marina, sem perder a postura, virou-se para os convidados que assistiam à cena com espanto. Aliás,
Para quem não me conhece, sou Marina, esposa do Eduardo. Ou melhor, a ex-esposa. Porque uma coisa é ele me enganar. Outra coisa é me fazer de piada na frente de todo mundo. Parabéns, Eduardo. Espero que sua nova parceira seja tão boa com o esfregão quanto eu. Os cochichos começaram e Marina saiu do salão como entrou. Deslumbrante e inabalável. O silêncio constrangedor tomou conta da festa. Eduardo tentou rir da situação, mas ninguém mais estava ao seu lado. Aos poucos, as pessoas começaram a deixar o evento, e a reputação de Eduardo, antes sólida, ficou em pedaços. Depois de sua saída triunfante da festa, Marina caminhou pelas ruas iluminadas com o coração acelerado. O salto alto machucava os pés, e o peso da humilhação começava a se misturar com a sensação de alívio. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas pela primeira vez sentia que tinha o controle nas mãos. Enquanto isso, no salão, Eduardo tentava controlar o caos que Marina havia causado. Os colegas murmuravam entre si, e Lívia, constrangida, pegou a bolsa e saiu apressada sem se despedir de ninguém. Eduardo, que sempre prezou por sua imagem, se viu desamparado e exposto. Não acredito que você deixou isso acontecer, Eduardo. Que papelão! Comentou um dos diretores da empresa, passando por ele com desprezo. Para Eduardo, aquela era uma das piores noites da sua vida. Ele não só perdeu o respeito de seus colegas, como também começou a perceber que Lívia, a quem ele tanto cortejava, não estava ao seu lado naquele momento crítico. Olhando para trás, Marina refletia sobre tudo que viveu ao lado de Eduardo. Eles se conheceram em um churrasco na faculdade, quando ele ainda era um estudante de administração cheio de sonhos. Naquela época, ele era encantador e parecia valorizar sua simplicidade. Casaram-se jovens, e Marina sempre acreditou no potencial do marido. Por anos, ela abriu mão de seus próprios sonhos para apoiar Eduardo. Enquanto ele subia na carreira, ela segurava as pontas em casa, trabalhando como técnica de enfermagem e cuidando de tudo. Mas, à medida que o sucesso chegava para Eduardo, ele começou a mudar. Tornou-se arrogante, obcecado por status e, eventualmente, insensível. As pequenas piadas sobre o trabalho de Marina começaram devagar, como brincadeiras inocentes, mas logo evoluíram para humilhações veladas. Eduardo se sentia superior, e Marina, sem perceber, foi se encolhendo cada vez mais dentro do casamento. Após o confronto na festa, Marina voltou para casa com sentimentos mistos. Parte dela sentia alívio por finalmente se libertar de um relacionamento que há muito tempo a sufocava. Mas a outra parte estava consumida pela curiosidade. Quem havia enviado aquela mensagem que mudou tudo? No dia seguinte, enquanto tomava seu café, Marina encarava o celular, relendo a conversa com o número desconhecido. Quem é você? Ela digitou novamente, esperando por uma resposta. O número permaneceu em silêncio. Durante toda a manhã, não houve retorno. Contudo, Marina sabia que a verdade eventualmente apareceria. Eduardo percebeu que as consequências de suas ações estavam longe de terminar. O episódio já havia viralizado nas redes sociais, com colegas compartilhando relatos sobre a cena e até memes do esfregão. Lívia, que até então parecia uma jovem destemida e confiante, começou a evitar Eduardo. Para ela, o escândalo havia sido uma lição sobre os riscos de se envolver com um homem casado e, principalmente, sobre a reputação de Eduardo na empresa. No trabalho, ele perdeu o respeito de muitos e começou a ser deixado de lado em decisões importantes. Marina, por outro lado, foi a grande surpresa da noite para muitos dos presentes. Quem a conhecia apenas como a esposa invisível de Eduardo ficou impressionado com sua postura firme e digna. Algumas pessoas começaram a segui-la nas redes sociais, enviando mensagens de apoio e admiração. Marina cresceu no interior, filha de uma costureira e de um pedreiro. Sua infância foi simples, mas cheia de amor e valores sólidos. Seus pais a ensinaram a importância do trabalho duro e da dignidade, valores que ela sempre carregou consigo. Apesar da humilhação pública, Marina encontrou força em suas raízes. Nos dias seguintes, começou a reorganizar sua vida. Procurou um advogado e deu entrada no divórcio. Também decidiu investir em si mesma, algo que não fazia há anos. Passou a frequentar aulas de dança,
algo que sempre quis, e voltou a estudar para um concurso público na área da saúde. Os dias que se seguiram ao escândalo da festa foram tumultuados para Eduardo. Ele nunca imaginou que sua traição, antes mantida sob sigilo, fosse se tornar o centro de conversas na empresa e nas redes sociais. As consequências se alastravam como fogo. Cada vez que entrava no escritório, sentia os olhares julgadores de seus colegas. Os rumores já haviam alcançado até o diretor-geral da filial, que, preocupado com a reputação da empresa, convocou Eduardo para uma reunião a portas fechadas. Eduardo, você entende que a sua conduta no evento da empresa prejudicou a imagem de todos nós, certo? Aquele episódio virou piada até entre nossos clientes. Eduardo tentou argumentar, mas sabia que era inútil. Eduardo, sua conduta na festa e tudo o que aconteceu depois colocaram a empresa em uma posição constrangedora. Não podemos associar nossa imagem ao tipo de comportamento que você demonstrou. A partir de hoje, você está desligado. Ele saiu do prédio com a reputação destruída e sem saber o que fazer. Sem o emprego, os luxos que ele tanto prezava começaram a desaparecer. Enquanto Eduardo lidava com o colapso de sua imagem, Marina vivia um renascimento. Ela passou a dedicar mais tempo a si mesma, algo que negligenciou durante anos de casamento. Inscreveu-se em um curso preparatório para concursos públicos e voltou a frequentar aulas de dança contemporânea em um centro cultural. Foi lá que conheceu Antônio, um professor de dança de 38 anos. Diferente de Eduardo, Antônio era gentil, observador e parecia realmente interessado em conhecê-la. Ele notou Marina chegando tímida à primeira aula. Mas, aos poucos, viu uma mulher cheia de energia surgir em meio aos passos de dança. Você leva jeito. Parece que só precisa de um pouco mais de confiança, comentou Antônio com um sorriso, enquanto ajudava Marina a corrigir a postura. Marina, que há anos não recebia um elogio sincero, sentiu seu rosto esquentar. Obrigada. Faz muito tempo que não faço nada assim só pra mim, respondeu. Um pouco envergonhada. Com o passar das semanas, Marina começou a criar laços com as pessoas da aula. Pela primeira vez em anos, sentiu-se parte de algo que não girava em torno de Eduardo ou do trabalho. Incapaz de aceitar a rejeição, Eduardo tentou diversas vezes entrar em contato com Marina. Ele enviava mensagens, ligava insistentemente e até apareceu no apartamento onde ela morava, mas ela nunca atendia. Certa noite, Eduardo deixou uma mensagem de voz desesperada. Marina, você não pode me ignorar assim. Nós temos uma história, você não pode simplesmente jogar tudo fora por causa de uma noite. Eu errei, mas você também precisa lembrar do que construímos juntos. Me liga, por favor. Marina ouviu a mensagem, mas nem pensou em responder. Ela sabia que Eduardo não estava arrependido por tê-la traído, mas sim porque perdeu o controle sobre ela e sua vida. Nos meses seguintes, Marina conquistou mais do que jamais imaginou. Foi aprovada em um concurso público para trabalhar como enfermeira-chefe em um hospital renomado e começou a dar aulas de dança no centro cultural. Sua confiança cresceu exponencialmente e ela percebeu que a vida longe de Eduardo era mais leve e cheia de possibilidades. Enquanto isso, Eduardo, mesmo tentando se reerguer, continuava preso às consequências de seus atos. Ele aprendeu da pior maneira que suas ações não só afastaram Marina, mas também o isolaram de tudo e de todos. Lívia, a jovem estagiária com quem Eduardo teve o caso, não saiu completamente de cena após a humilhação pública. Embora tivesse se afastado de Eduardo logo após o escândalo da festa, ela começou a sentir os efeitos do episódio em sua carreira. A relação com Eduardo, antes vantajosa para ela, agora era motivo de cochichos e desconfiança dentro da empresa. Sentindo-se traída e abandonada, Lívia começou a procurar uma maneira de confrontar Eduardo. Em uma noite, depois de algumas taças de vinho e muita raiva acumulada, ela decidiu enviar uma mensagem direta para Marina. Marina, eu sei que você me odeia, mas Eduardo me enganou também. Ele prometeu coisas que nunca cumpriu. Precisamos conversar. Marina leu a mensagem várias vezes antes de decidir o que fazer. Apesar do desprezo que sentia por Lívia, algo na mensagem parecia sincero. Após alguns dias de hesitação, Marina concordou em encontrá-la em um café discreto no centro da cidade. Quando se encontraram,
Lívia parecia nervosa, mas também decidida. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas. Eu fui idiota de acreditar no Eduardo. Mas agora eu vejo que ele não só me usou, como também destruiu sua confiança e a minha começou Lívia, com os olhos marejados. Por que você quis me encontrar? Perguntou Marina, mantendo a calma. Porque Eduardo está tentando me culpar por tudo o que aconteceu. Ele está dizendo que foi ideia minha aparecer com ele na festa, como se eu tivesse armado alguma coisa. Mas eu sei que ele só quer salvar a própria pele, respondeu Lívia, a voz embargada. Marina ouviu atentamente. Apesar de ainda sentir certa aversão por Lívia, ela sabia que Eduardo era capaz de manipulações desse tipo. Em uma tarde de domingo, enquanto Marina chegava em frente ao seu apartamento, depois de uma caminhada, ela se depara com Eduardo. Marina, por favor, me escuta. Eu preciso falar com você, pediu ele, com uma voz que misturava desespero e culpa. O que você quer, Eduardo? Já está tudo resolvido entre nós. Eu segui minha vida e você deveria fazer o mesmo, respondeu Marina, com firmeza. Eduardo respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu sei que você não quer me ouvir, mas eu estou mudando, de verdade. Desde que você foi embora, eu percebi o quanto eu estraguei tudo. Não só com você, mas comigo mesmo. Eu me afastei das coisas que realmente importavam. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu só percebi isso tarde demais. Marina cruzou os braços, mantendo uma postura rígida. E agora você espera que eu acredite num discurso bonito? Eduardo, as palavras não mudam nada. Só as ações fazem isso. E você teve anos para provar que se importava. Não vou gastar mais um minuto tentando consertar algo que você destruiu. Antes que ele pudesse responder, Marina se virou batendo a porta na cara dele. Enquanto Eduardo afundava, Marina brilhava. Seu trabalho como enfermeira-chefe trouxe novos desafios, mas também a satisfação de saber que era respeitada e admirada por seus colegas. Além disso, sua aula de dança começou a se transformar em algo maior do que um simples hobby. Antônio, o professor, a incentivou a organizar um espetáculo no Centro Cultural, com uma coreografia baseada em sua história de superação. Marina hesitou no início, mas acabou aceitando. A coreografia contava a jornada de uma mulher presa em um relacionamento sufocante, que encontra forças para se libertar e redescobrir sua identidade. Durante os ensaios, Marina percebeu como a dança era uma forma de expressar tudo o que ela sentia, sem precisar usar palavras. Antônio também passou a se tornar uma presença mais constante em sua vida. Ele era respeitoso e nunca forçava nada, mas havia uma cumplicidade entre eles que era inegável. Em uma noite, após um ensaio especialmente intenso, ele se aproximou e disse: "Você sabe que é incrível, não sabe? Toda essa força que você tem é inspirador." Marina sorriu, pela primeira vez em muito tempo, com genuína felicidade. Quando Eduardo soube do espetáculo de dança, algo dentro dele se acendeu. Ele sabia que Marina estava florescendo, e aquilo o incomodava profundamente. Eduardo não conseguia aceitar que ela estava melhor sem ele. Em uma tentativa desesperada de reaproximação, Eduardo decidiu aparecer no Centro Cultural durante um ensaio. Ele chegou sem aviso, usando um terno surrado que já não combinava com seu porte abatido. Quando entrou na sala, encontrou Marina e Antônio rindo enquanto discutiam detalhes da coreografia. "Marina, podemos conversar?" disse Eduardo, interrompendo um momento. Marina parou e olhou para ele. Surpresa. "Eduardo, o que você está fazendo aqui? Eu só quero uma chance de falar. Uma chance de te mostrar que eu mudei. Eu sei que cometi erros, mas eu preciso de você." Antônio observava à distância, mas ficou pronto para intervir se necessário. Marina, porém, manteve a postura firme que havia conquistado. "Eduardo, a única pessoa que você precisa nesse momento é você mesmo. Porque, sinceramente, eu não vou voltar para o papel que você quer me colocar." Eduardo, percebendo que havia perdido, saiu sem dizer mais nada. A humilhação foi o golpe final para ele. Meses haviam se passado do dia da festa. Marina recebeu outra mensagem do número desconhecido. "Desculpe o silêncio. Precisava me certificar de que você estava bem. Podemos conversar?" Marina hesitou. Parte dela estava desconfiada,
mas algo na mensagem parecia sincero. Quem é você? Por que fez isso? Ela digitou de volta. Minutos depois, a resposta chegou. Sou alguém que já passou pelo que você passou. Fui traída pelo Eduardo há alguns anos. Na época, ele destruiu meu casamento e minha vida. Mas ninguém me avisou. Quando vi ele com aquela mulher na festa, não consegui ficar quieta. O coração de Marina disparou. Ela não sabia que Eduardo já havia sido assim antes. Quem é você? Podemos nos encontrar? Marina escreveu, ansiosa. Após alguns instantes, veio a resposta. Sim, amanhã no café da Livraria Cultura, às 15 horas. Vou explicar tudo. No dia seguinte, Marina chegou ao café com uma mistura de ansiedade e determinação. Ela olhou ao redor, tentando identificar a pessoa misteriosa. Foi então que uma mulher morena, elegante, com cerca de 40 anos, acenou para ela de uma mesa no canto. Marina? Perguntou a mulher. Com um sorriso leve. Sou eu. E você é? Meu nome é Camila. Marina sentou-se e Camila começou a contar sua história. Anos atrás, Camila era casada com um dos colegas de Eduardo. Durante uma festa da empresa, Eduardo começou a se aproximar dela, elogiando, flertando, até que as coisas passaram dos limites. Ele era muito bom em manipular as pessoas. Me convenceu de que meu casamento estava fadado ao fracasso, que eu merecia mais. E por algum tempo eu acreditei nele. Mas, quando ele conseguiu o que queria, ele me descartou como se eu fosse nada, explicou Camila, com os olhos cheios de mágoa. Camila contou que desde então acompanhava Eduardo de longe, vendo como ele repetia o mesmo padrão com outras mulheres e destruía vidas sem remorso. Quando vi você com ele em eventos, percebi que ele estava fazendo com você o que fez comigo, te apagando, te diminuindo. No início, pensei que não era da minha conta, mas naquela festa eu não consegui me calar. Marina ouvia atentamente, sentindo uma mistura de gratidão e indignação. Você me ajudou, Camila. Mas por que agora? Por que não fez algo antes? Perguntou Marina. Camila respirou fundo antes de responder. Porque só agora eu percebi que mesmo anos depois, ele ainda tinha um poder sobre mim. Ajudar você foi minha forma de finalmente me libertar. Depois do encontro com Camila, Marina sentiu uma onda de clareza. Ela percebeu que Eduardo não era apenas um homem que cometeu erros, mas alguém que fazia da manipulação uma estratégia de vida. E embora soubesse que Eduardo estava pagando o preço por suas ações, ela decidiu que não deixaria seu futuro ser definido por ele. Marina começou a focar ainda mais em sua carreira e nos ensaios para o espetáculo de dança que estava organizando no Centro Cultural. A dança, que antes era apenas um hobby, agora se tornava sua forma de contar sua história de superação. Dias depois, Eduardo, em um ato de desespero, sem emprego e sem amigos, ele começou a perceber o vazio de sua vida. Uma noite, após beber além da conta, Eduardo decidiu ligar para Marina. Marina, por favor, me escuta. Eu sei que estraguei tudo, mas eu preciso de você. Eu mudei. Eu vou mudar, dizia ele, entre soluços. Marina ouviu em silêncio. Mas quando ele terminou, respondeu com firmeza. Eduardo, eu espero que você mude, mas não por mim. Eu já segui em frente. E você deveria fazer o mesmo. Ela desligou e sentiu o peso de anos de sofrimento desaparecer. Após a ligação para Marina, Eduardo sentiu o peso esmagador da rejeição. Sua vida estava em ruínas e ele já não via saída. Naquela noite, ele saiu de casa dirigindo sem rumo, carregando consigo uma mistura de arrependimento, desespero e raiva. Chuva fina tornava as ruas escorregadias, mas Eduardo estava tão perdido em seus pensamentos que não percebeu o risco que corria. Enquanto acelerava em uma avenida movimentada, sua mente voltava às lembranças do passado. Marina sorrindo para ele nos primeiros anos do casamento, suas festas cheias de falsidade, as traições com várias mulheres diferentes. E ele sempre se gabando que Marina era tão apaixonada para perceber todas aquelas traições. As risadas no salão com Lívia. E, finalmente, o momento em que Marina, deslumbrante em seu vestido vermelho, o humilhou diante de todos. Em um momento de distração, ao pegar o celular para ler uma mensagem que nem conseguiu decifrar, Eduardo perdeu o controle do carro. O veículo derrapou na pista molhada e colidiu violentamente contra um poste.
O impacto foi tão forte que Eduardo ficou preso nas ferragens, com cortes profundos e várias lesões. As sirenes da ambulância chegaram rápido e ele foi levado às pressas para o hospital. Ele estava gravemente ferido, com várias costelas quebradas e um trauma no braço direito. Quando abriu os olhos pela primeira vez após o acidente, viu luzes fortes e ouviu vozes abafadas. Ele está estável, mas vai precisar de cirurgia, disse uma voz feminina firme, mas familiar. Eduardo reconheceu o timbre imediatamente. Era Marina. Marina não viu quem era o paciente até olhar para os documentos. Ao ver o nome dele na ficha, seu corpo congelou por um instante. Respirando fundo, ela recobrou a compostura profissional e seguiu com o atendimento. Para ela, Eduardo era apenas mais um paciente naquele momento, mesmo que o passado insistisse em surgir à sua frente como uma avalanche. Horas depois, enquanto Eduardo estava sob os cuidados da equipe, Marina ficou encarregada de monitorar sua recuperação. Eduardo, ainda grogue, a viu entrando no quarto e tentou falar. Marina, é você? Murmurou ele, com a voz fraca. Sou eu. Sou enfermeira-chefe aqui, Eduardo. Estou aqui para garantir que você receba os cuidados necessários, como qualquer outro paciente, respondeu ela, com uma calma profissional. Eu sinto muito. Por tudo, disse Eduardo, a voz embargada. Marina, por um momento, ficou em silêncio, olhando para o homem que antes a humilhava sem pensar duas vezes. Ele estava irreconhecível, magro, abatido e vulnerável. Eduardo parecia uma sombra do homem arrogante que ela havia conhecido. Eduardo, agora não é o momento para isso. Você precisa focar na sua recuperação, respondeu ela, sem expressar nenhuma emoção aparente. Nos dias que se seguiram, Eduardo continuou internado, e Marina foi designada para acompanhá-lo periodicamente. Cada interação entre eles era marcada por tensão. Eduardo parecia mais calmo e reflexivo a cada dia, enquanto Marina mantinha sua postura profissional, mas sempre respeitosa. Certa noite, enquanto Marina estava verificando os monitores ao lado da cama de Eduardo, ele a chamou novamente. Marina, posso te pedir algo? Perguntou ele, com a voz mais firme. O que foi, Eduardo? Respondeu ela, sem desviar o olhar do monitor. Por favor, me ouça. Eu preciso dizer isso. E não sei se terei outra chance. Marina parou o que estava fazendo e cruzou os braços, olhando para ele. Estou ouvindo. Eduardo respirou fundo, segurando as lágrimas que ameaçavam cair. Eu fui um idiota, um homem horrível. Passei anos achando que meu sucesso dependia de pisar nos outros, de mostrar que eu era melhor. No processo, eu destruí a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Você. Marina o olhou, sem dizer nada. Eduardo continuou. Eu me arrependo de cada palavra cruel que disse, de cada vez que te menosprezei. Você era a única pessoa que realmente se importava comigo, e eu joguei isso fora. Agora eu entendo o que perdi, e não espero que você me perdoe, mas precisava dizer isso. Marina sentiu os olhos marejarem, mas não deixou que as lágrimas caíssem. Ela respirou fundo e respondeu. Eduardo, ouvir isso de você significa algo, mas não muda o passado. Eu já passei noites me perguntando onde errei, mas percebi que o problema nunca foi comigo. Foi com você. Você precisa encontrar uma forma de se perdoar, de se reconstruir, mas isso não depende mais de mim. Eduardo assentiu, sabendo que Marina estava certa. Marina seguiu sua vida sem olhar para trás. O passado com Eduardo agora era apenas uma lembrança distante, uma cicatriz que mostrava o quanto ela havia crescido. Seu trabalho no hospital prosperava, e seu relacionamento com Antônio trazia uma leveza que ela jamais imaginou ser possível. Um dia, enquanto caminhava pela liberdade após uma aula de dança, Marina pensou em todas as versões dela mesma que haviam ficado pelo caminho. A jovem apaixonada e ingênua, a mulher que lutou para manter um casamento falido, e, finalmente, a versão atual, que sabia exatamente o que merecia. Ela sorriu para si mesma, sabendo que o mais importante não era o que havia perdido, mas o que havia conquistado. Do outro lado da cidade, Eduardo caminhava pelas ruas com uma sacola de compras na mão. Ele parou diante de uma pracinha e sentou-se em um banco, observando as crianças brincarem.
Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia paz. Ele sabia que nunca poderia voltar atrás e consertar o que havia feito, mas havia aprendido a ser uma pessoa melhor para si mesmo. Enquanto isso, Marina dançava em uma aula com outras mulheres, rindo e se divertindo. Ela sabia que o futuro ainda traria desafios, mas estava pronta. Afinal, ela havia aprendido a maior lição de todas: nunca aceitar menos do que merecia. Certo dia, enquanto Marina caminhava pelo parque com Antônio, viu Eduardo de longe, sentado em um banco, lendo um livro. Ele parecia mais simples, mais humano, quase irreconhecível. Eduardo também a viu, mas não tentou se aproximar. Apenas sorriu e acenou discretamente. Marina retribuiu o aceno, sentindo que finalmente o passado estava em paz. A vida seguiu para ambos, e o mundo continuou girando. Marina, com sua força renovada, sabia que havia vencido, não porque havia deixado Eduardo para trás, mas porque havia encontrado a si mesma. A história de Marina é um reflexo poderoso da capacidade humana de se reerguer, mesmo após ser quebrada por aqueles que deveriam cuidar de nós. Sua jornada mostra que a verdadeira força está em reconhecer nosso valor e nunca aceitar menos do que merecemos. E você? Já enfrentou momentos em que precisou redescobrir quem realmente é? Compartilhe sua reflexão sobre a história de Marina e como ela pode inspirar outras pessoas a encontrarem a força dentro de si. Afinal, todos nós merecemos recomeços.